Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Em certa ocasião, numa viagem a Israel, a Terra Santa, uma caravana de cristãos era guiada, dirigida por um guia turístico israelense, que era professor de história e também um oficial do exército. E em cada lugar que aquela caravana passava, aquele guia dava uma aula empolgante, entusiasmada sobre os fatos históricos que aconteceram naquele lugar. Mas ao chegar ao Museu do Holocausto, o museu que conta a história do massacre sofrido pelos judeus na Segunda Guerra Mundial, aquele guia se recusou a entrar e disse aos viajantes, aos turistas, que entrassem no museu, pois ele aguardaria do lado de fora. Ao sair do museu, aqueles visitantes impactados por aquilo que viram, pelo conhecimento das coisas absurdas que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, naquele massacre dos judeus, eles encontraram o guia cabisbaixo. Eles estavam os esperando e, ao reencontrá-los, lhes disse assim: todas as vezes que os cristãos vêm aqui e visitam esse museu, eles dizem: não fomos nós que fizemos isso, nós não fizemos nada. E então aquele guia disse: aí que está o problema, vocês não fizeram nada, vocês viram tudo acontecer e ninguém fez nada. Isso nos leva a refletir nos dias em que estamos vivendo. Muitas coisas importantes acontecem e a igreja precisa se posicionar. Os cristãos precisam fazer alguma coisa, porque há momentos em que a pior coisa a se fazer é não fazer nada. Nessa semana especificamente, vivemos dias importantes para a nossa nação. É uma semana de eleições, onde definiremos o futuro da nossa nação através do voto. Vemos muitos cristãos, muitos crentes, dizendo que vão anular o seu voto ou que vão votar em branco, afinal não tem nada a ver com o que está acontecendo. Aliás, muitos dizem que cristãos não devem se envolver em política. Mas para pensarmos assim, teríamos que arrancar da Bíblia histórias como a história de José, como a história de Esther, como a história de João Batista, que confrontou o pecado do rei Herodes. Enfim, cristãos, homens de Deus, se envolvem em política sim, tomam posição. Então, nesse dia, eu quero lhe dizer que você precisa se posicionar como cristão. Nessas eleições, não anule o seu voto, não vote em branco. Ore ao Senhor, peça direção, analise. O que está em jogo não é a preferência pessoal, não são questões ideológicas, mas é o futuro da nossa nação, a nossa saúde, a nossa economia, a nossa liberdade de expressão religiosa, os valores da família. Deus nos deu uma dádiva, o direito de escolher o nosso governante. Não abra mão desse direito, não enterre este talento. Faça a sua parte, ore ao Senhor, escolha com consciência. Afinal, volto a repetir, há momentos em que a pior coisa a se fazer é não fazer nada.